Hoje durante a aula, eu preferi deixar vocês finalizando aí tanto os trabalhos que vocês têm a entregar quanto a prova, né? Muitos não tiveram tempo e vieram me pedir, inclusive, durante já esse período, para durante a aula poder fazer, né? A prova e poder entregar ao longo da aula para fechar, né? Fazer com mais calma. O meu principal objetivo com essa prova era caracterizar para vocês algumas das partes importantes a respeito de toda a nossa disciplina. O que é a parte da morfologia? Então, o que nós vimos ao longo dessa primeira parte da disciplina? Nós vimos a parte morfológicas do solo. Quando a gente fala de morfologia vegetal, a gente vê o quê? Raiz, caule, folha, flor e fruto. Como que é a morfologia, né? A forma dessas plantas. Então, o solo também apresenta uma forma. Então, como que é aquele solo? Tem ele possui agregados, menores agregados. Então, ele só tem a sua parte morfológica. E chegamos, então, ao início da parte da classificação, que seria junção de várias caracterização a partir de uma classificação, né? Então, na primeira questão, eu queria que vocês explanassem e abordassem algumas coisas. Quais delas? Eu perguntei que, de acordo com as definições relacionadas ao solo, apresente as suas principais características e relacione sua importância com a produção de alimentos. Bom, basicamente, está relacionado a isso que eu falei, né? As principais características de um solo é sua formação. Então, as principais características, eu tenho a formação em relação à sua caracterização física, química, biológica, a sua composição dentre essas características, então, com a parte sólida, física, matéria orgânica, e também as suas características morfológicas. Por exemplo, se vocês pegassem e me dessem um exemplo da textura, então, uma textura argilosa, por ela apresentar maior número de cargas, ela possui uma capacidade produtiva ou um potencial produtivo maior do que um arenoso, que é uma areia, que não tem essas cargas, essa troca com o ambiente maior do que um solo argiloso. Então, as características vai dar um solo com umidade, né? A gente tem o de orgânico, por exemplo, não sei se vocês tipo de então o é maior de argila, então ou superfícies mais arenosas, o ar, explorações uma discussão, não sente fazer uma que não tanto por um produtor quanto um colega de trabalho, ou o seu supervisor, ou o seu coordenador, ou o seu enfim, alguém que esteja ou contratando os seus serviços, ou seja alguém que avalia você constantemente de acordo com o seu desempenho. Muito dificilmente essa pessoa vai te cobrar conceitos decorados. Essa pessoa, ela vai, não é cobrar, mas ela vai exigir de você como um profissional de nível superior, um engenheiro, vai exigir essa contextualização do que é e para que serve. Eu sabia solo só por definição. Eu sei que o latossolo é um solo muito intemperizado, com altos problemas com a acidez, é um solo antigo, bem drenado, que apresenta geralmente em climas tropicais. Isso, né? Então, eu quero desenvolver em vocês, já lá no segundo período, esse senso crítico de vocês em buscarem o que, além do óbvio, né? Lembrem disso, nunca se esqueçam do que eu dizendo, da questão do dia a dia mesmo, do que é a vida profissional. A vida profissional não é livros e cadernos decorados, é a capacidade da gente ter de informação dos conceitos e formação de um conceito nosso, de nossa capacidade crítica a respeito daquilo, entendem? Eu quero que vocês saiam do óbvio e consigam atingir, porque o nosso objetivo principal, quando levamos o nosso trabalho e somos pagos por isso,
é resolver problemas. E os problemas, eles não estão de forma engessada no dia a dia. Muitas vezes, nós temos problemas crônicos em áreas e que acontece uma coisa nova no campo. Vocês que têm aí, viveu de vocês, seja na área profissional, familiar, sabe o que eu estou falando? Recentemente, um parâmetro aqui, recentemente, em um grupo que eu participo da região, houve algumas manchas que estavam ocorrendo no feijão, umas manchas que até pareciam um oídio, mas não era oídio, e que, por fim, não foi definido. Nem pesquisadores, nem produtores, nem os consultores do dia a dia conseguiram definir o que era, e simplesmente sumiu e não houve danos produtivos. O que está acontecendo agora com a soja? A mesma coisa. Então, provavelmente algo relacionado à espécie, talvez algo fisiológico ao clima. E o que eu quero dizer com isso? Que todos os dias, pessoal, a gente apresenta um desafio no campo. Porque está mudando o clima, está mudando a forma de se produzir. A gente tem que pensar que nós trabalhamos com um componente biológico, que é a planta, com parte química, que são os defensivos agrícolas, a parte química e orgânica, que são os fertilizantes, né? E lembrando que hoje está essa questão dos biológicos, muito interessante na agricultura e que é o futuro. E por que eu digo que é o futuro? Porque são os biológicos que vão conseguir trazer o equilíbrio para aquele solo. O solo é um ambiente heterogêneo e ele não necessita apenas da parte química que é reposta. Ao contrário, a gente precisa construir uma identidade biológica nesse solo para ter vida. Ele tendo vida, ele vai ter um comportamento diferente. E o solo é o coração, né, da produção. A planta, ela fica inserida naquele local ao longo do seu ciclo. E não tem como eu tirar ela de lá e guardar em outro lugar. Então, eu tenho que trazer um bom ambiente para essa planta, começando pelo solo. Então, os nossos estudos em relação ao solo, a sua formação, as suas partes químicas, biológicas, é muito importante, né? Então, eu espero que todos vocês tenham esses conceitos no momento de tomar uma decisão, no momento de fazer uma escolha por um manejo, ou até mesmo no momento de vocês darem a sua consultoria, tá? Então, saiam do óbvio, vocês não são técnicos, vocês não têm que aprender a fazer coisas do tipo mecânica. Vocês têm que pensar, vocês têm que usar o cérebro de vocês. Muitos de vocês, com méritos, e não estou desmerecendo de forma alguma, já são técnicos agrícolas. Mas o técnico agrícola, ao longo da disciplina, ao longo da faculdade, vocês vão ver a diferença de um técnico agrícola e um engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo é aquele que tem essa capacidade de gestão, de absorção de todos os conceitos e comandar essa parte técnica. A parte técnica é extremamente importante, mas vocês nem precisariam estar na faculdade para executar. E eu quero que vocês valorizem o trabalho de um engenheiro e principalmente valorizem os estudos de vocês. Livros, artigos científicos, curiosidades, pesquisa, conversa com o professor. Nós estamos aqui para abrir a mente de vocês, tá? Então, eu espero que, de fato, eu atinja o meu objetivo, que meu maior objetivo, sendo professora, é levar para vocês a capacidade de serem excelentes no campo e trazerem essa novidade, trazerem coisas sustentáveis para a nossa agricultura. Olha o desequilíbrio que estamos vivendo hoje no ambiente. Eu não estou botando a culpa nem na agricultura e nem, enfim, eu estou mostrando que a natureza está se mostrando. Quem diria esse calor excessivo no mês de setembro, batendo todos os recordes, mundialmente falando? Nós estamos passando por um momento muito divisor de águas e está na hora da gente ter consciência, tá bom? Bom, terceira questão. A terceira questão eu trouxe para vocês um perfil de solo, né? E expliquei que é uma seção vertical, partindo da superfície, vai aprofundar até chegar à parte do intemperismo na rocha, tá? É formado por um conjunto de horizontes, isso a gente já falou e frisou bastante. E perguntei
o que são os horizontes do solo e como eles são formados. E eu também pedi para vocês colocarem a legenda definindo cada um deles na figura abaixo. Então, o que são os horizontes? São as seções verticais formadas a partir do tempo e com cada um com a sua característica no processo de formação, né? Aí vem as legendas. O que é o AP? O horizonte A é aquele horizonte mineral, é aquele horizonte em que nós temos maior concentração dos minerais disponíveis para a planta que sofreram um processo de decomposição do material depositado na superfície. O horizonte BA é um horizonte transicional, é aquele horizonte que apresenta características do horizonte A e do horizonte B, mas com uma composição maior do horizonte B. O horizonte B, ou BT, que seria o B textural, é aquele horizonte que vai ser o horizonte de acúmulo. O que seria um horizonte de acúmulo? É aquele horizonte em que todas a parte mineral em relação ao horizonte A, que não fixa ali na parte A e nem que a planta absorve, vai acumular no horizonte B. E também é considerado o horizonte B, o horizonte B é também considerado o horizonte diagnóstico, ou seja, é a partir dele que muitas vezes nós vamos classificar o solo por ser um horizonte em que apresenta a maior parte das características da classificação do solo. O horizonte BC é um horizonte também transicional, com características do horizonte B e do horizonte C. E o horizonte C é aquele horizonte inconsolidado, que a partir da rocha ainda não formou características de um solo, que apresenta ainda limitações em relação à sua parte química. Tá? O quarto exercício também era para falar as nomenclaturas e a distinção entre elas. E a finalidade dos símbolos utilizados. Então, quais seriam? Então, o horizonte H é o horizonte ístico, ou seja, é um horizonte orgânico que está superficial e que tem um acúmulo de água, né? Então, a gente tem os símbolos relacionados a isso. O horizonte O também é um horizonte orgânico, mas ele não tem um acúmulo de água e estagnação de água como o horizonte H. O horizonte E é aquele horizonte mais claro, logo abaixo do horizonte A, que tem a perda, então, de alguns minerais, e por esse motivo a descoloração, por conta da deposição da areia e do silt. Então, a gente perde o alumínio e o ferro, que dão uma coloração mais escura no horizonte A. O horizonte C é um material inconsolidado e o R é a rocha de origem, tá? Então é um material de origem. Era bem simples, era só para fixar isso o conceito no subconsciente de vocês. E aí a sétima não, desculpem, a quinta, né? Eu errei o número aí. Que está falando que a preocupação inicial do descobridor, né, na formação do solo, era explicar a formação, estabelecer um sistema de classificação. E a expansão dos estudos pedológicos decorreu em grande parte da necessidade, exceto do quê? O que foi o estudo dos solos, né? Então, foi tudo menos, então é a incorreta que eu quero. Corrigir a fertilidade natural dos solos, depauperada ao longo dos anos e exploração agrícola agravada pela erosão. Correto. Começou-se os estudos do solo dessa necessidade, né? Então, foi essa a questão. Elevar a fertilidade natural dos solos originalmente deficientes. Também, os latossolos, por exemplo, eles apresentam baixa fertilidade natural, só que tem grande potencial produtivo se bem corrigido e bem manejado. A letra C, demonstrar que todo o solo apresenta alta fertilidade natural. Será? Vamos deixar essa em haver. Agrupar os solos apropriados para determinadas culturas. Correto, né? Existia essa necessidade para agrupamento. E neutralizar a acidez do solo. Correto também. Começou-se a observar que os solos brasileiros tinham essa característica de muita acidez. E a acidez interferia, sim, na produção vegetal. Então, a incorreta é a letra C, tá? Bom, a sexta questão, que o horizonte mineral superficial, se é superficial, pessoal, então só pode ser o horizonte A, o O e o E. Então a gente já elimina a letra E e a letra, por enquanto, a E, tá? A letra E, não o horizonte E, tá? Superficial ou em sequência a
ou em sequência a horizonte, ou camada O ou H, de concentração de matéria orgânica decomposta e perda ou decomposição, principalmente de componentes minerais, ferro, alumínio e argila. A definição acima refere-se ao horizonte o horizonte então é a letra D. Então é aquele horizonte que fica mais claro exatamente por essas perdas, tá? Pessoal, eu acho que a nossa prova ela ficou até muito simples, tranquila. E eu espero que todos vocês tenham aproveitado esse momento, né, para estudar, para rever conceitos. E agora, a segunda parte da disciplina, a gente vai focar mais na parte de classificação, tá? E também a nossa aula prática vai ser para a observação disso em loco da trincheira, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todos e espero que todos tenham ido bem.